Bem, alunos, vamos iniciar aqui este vídeo que ele contém a última aula, o último comentário sobre missiologia ou teologia de missões. Esta última aula em que vamos fazer um comentário sobre o final da nossa matéria. Vimos nas outras aulas, na aula anterior, que encontramos no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, um comentário sobre alguns livros do Antigo Testamento, onde vimos que havia um contexto missionário ou missiológico em cada um desses livros do Antigo Testamento. Então vimos que a Bíblia é o livro de missões, né? Porque ela contém o Evangelho. Não haveria pregação do Evangelho se não houvesse a Bíblia. Então, a Bíblia contém a mensagem do Evangelho, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela mostra do começo ao fim o alcance do plano de Deus para o homem. No Gênesis mostra o homem em harmonia com Deus, a sua queda e a sua redenção através da promessa de que viria um redentor, da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, esse alguém é Jesus Cristo. Então, a partir daí do Antigo Testamento, da notícia do anúncio do Evangelho feito por Deus, é o proto-evangelho lá em Gênesis 3:15, a partir daí, toda a Bíblia contém a mensagem da pregação do Evangelho ao homem, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Portanto, a Bíblia é o livro missionário, é o livro que narra Deus à procura do homem, e esta procura através de princípios bíblicos, né? A mensagem da salvação está toda contida em toda a Bíblia. Então fizemos um comentário sobre os livros do Antigo Testamento, o que alguns livros, ou não dava para comentar todos, né? Os 39 livros, mas então o autor do livro aqui, da matéria, ele pegou alguns livros e fez um comentário sobre o tema missiológico de cada um desses livros. Qual é a mensagem de missões contida em cada um desses livros? Vimos no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco. Vimos também sobre os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. E agora, nesta aula, vamos procurar encontrar a razão, o tema missiológico ou missionário contido nos evangelhos, nas epístolas gerais e no Apocalipse. No Novo Testamento, vamos encontrar em alguns desses livros o tema missiológico de cada um deles. Então vamos começar pelos evangelhos. E o tema missiológico dos evangelhos, ele já está na sua definição. Ali está o tema missiológico para cada um desses evangelhos. Por exemplo, Mateus escreve o seu evangelho destinado aos judeus. Ele apresenta Jesus como rei, o rei prometido, apresenta Jesus como da descendência de Abraão, então, e principalmente de Davi, porque havia a promessa de que da casa de Davi nunca faltaria alguém para ocupar o trono. Então, da linhagem de Davi era Jesus Cristo que ocuparia o trono. No final, no milênio, Jesus ocupará o trono de Davi. Então, por isso Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus e apresenta-o aos judeus. Cristo é o rei verdadeiro, o rei prometido no Antigo Testamento. Já no livro de Marcos, ele escreve o seu evangelho tendo como público-alvo os romanos, e apresenta Jesus como servo, o servo vencedor, o servo obediente, né? Ele apresenta Jesus como aquele que domina não pela violência, mas pelo serviço, mas sendo servo. Então, o servo sofredor, o servo perfeito. Evangelho dirigido aos romanos. Já Lucas, ele escreve para os gregos, ou os gentios, né? Os gregos, e apresenta Jesus como filho do homem. Filho de Deus, desculpe, filho do homem, melhor, né?
essa definição de filho do homem, corrigindo, filho do homem, ela tem um sentido de dizer que Jesus é igual a Deus. Então, Jesus, sendo igual a Deus, apresenta-o para os gregos, né? E ele enfatiza também, Lucas enfatiza também o início do cristianismo. O início do cristianismo e a ação do Espírito Santo sobre Jesus Cristo e sobre o seu ministério, né? Lucas dirige-se aos gentios, mostrando a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, e também apresenta Jesus como o Filho do Homem, né? Filho do Homem, para mostrar que Jesus era igual a Deus. E João, por sua vez, o quarto evangelho, ele é escrito a todos os povos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo todo. Então, o contexto missiológico em cada um dos evangelhos é exatamente a sua destinação e como eles apresentam Jesus para todos os povos. João, por fim, apresenta Jesus a todos os povos, né? E apresenta Jesus como Filho de Deus, né? Filho de Deus. Esse é o contexto missiológico em cada uma desses evangelhos. Todos eles são diferentes uns dos outros, né? Mas no final é a mesma mensagem que eles contêm. Eles apresentam Jesus de diversas perspectivas e para que se encaixe em cada uma das culturas. Ele tem a resposta para cada um, os anseios de cada povo que buscava o Redentor. Então este é o tema missiológico nos evangelhos. Encerrando os evangelhos, nós vamos para Atos dos Apóstolos, que foi o início de tudo. Atos tem temas muito importantes como a pregação do evangelho na casa de Cornélio, né? A salvação de Cornélio. Ele foi o primeiro gentil a entrar para a igreja, a fazer parte da igreja. Temos o Concílio de Jerusalém, onde foi definido o evangelho como seria pregado aos gentios, que não seria cobrado deles que guardassem a lei. Muito importante, né, esses temas. Vemos também que no livro de Atos descreve 3 Pentecostes, né? O de Jerusalém, Atos 2, o Pentecostes samaritano e o Pentecostes na casa de Cornélio. Então, o livro de Atos, um dos temas centrais de Atos, né, é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Esse é o tema missiológico de Atos. Como ele foi escrito por Lucas, e Lucas é o evangelista que mais fala sobre a ação do Espírito Santo, ele é o apóstolo do Espírito Santo, ele é chamado por muitas vezes, só que Lucas mostra a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Já em Atos, é a continuação, escrito também por Lucas, né? No princípio era um livro só, a igreja dividiu em 2, Lucas e o livro de Atos. Ele apresenta Jesus, o seu livro, o livro de Atos, como ação do Espírito Santo na vida da igreja. Em Lucas ele demonstra o Espírito Santo no ministério de Jesus, em Atos a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Em seguida, nós encontramos as epístolas gerais, né? As epístolas gerais que são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, né? Essas são as epístolas gerais. E essas epístolas pequenas, né? Elas têm as seguintes funções. Elas são escritas para combater as heresias que havia naquela época. Por exemplo, o proto-gnosticismo já imperava na Ásia e em todo o mundo. O gnosticismo, que era uma mistura de cristianismo com filosofia grega. Então é escrita para combater as heresias, né? Combater as heresias, confirmar a fé dos cristãos naquela época, né? Que estavam em perseguição, fortalecer a fé dos cristãos em meio ao sofrimento e à perseguição. Então tinha dupla função: confirmar a fé dos crentes, fortalecendo-os no evangelho, e
consolá-los em meio ao sofrimento e à perseguição. Este é o tema missiológico das epístolas gerais. E por último, chegamos ao livro de Apocalipse, que quer dizer revelação. E o tema de Apocalipse é o domínio do Senhor sobre tudo e sobre todos. Este é o contexto missiológico contido em Apocalipse. Quando lá no capítulo 2, o Senhor dirigiu-se à igreja que estava em Tiatira, Jesus deixou claro o domínio que seu povo terá sobre as outras nações, ou seja, ele vos dará poder para governar as nações com vara de ferro, ou seja, com justiça. Então, ao longo do livro de Apocalipse, é possível perceber o alcance mundial dos resultados da redenção em Cristo Jesus. O livro de Apocalipse ele pode também ser descrito como a vitória de Cristo sobre os povos, sobre as potências, sobre os governos do anticristo, sobre todas as nações. Ele julgará todos os povos com justiça e com retidão. Então, confirmando o plano infalível de Deus de resgatar homens de todos os povos, que é a essência da missão de Deus. Então o tema de Apocalipse é o domínio do Senhor sobre tudo e sobre todos. Muito bem, aí nós encerramos então este comentário sobre missões. Apenas como observação, né? Há um apêndice no nosso livro que ele fala sobre a contribuição dos pentecostais às missões. Para encerrar a nossa matéria, realmente a contribuição dos pentecostais às missões. Porque eu já fui de uma igreja histórica, né, de uma igreja batista, igreja reformada, que surgiu na Reforma Protestante, e, por exemplo, eu me lembro que no ano de 1982, a Igreja Batista estava caminhando para o centenário, aniversário do centenário da Igreja Batista no Brasil. E a campanha, o tema da campanha do centenário, em 1982, a Igreja Batista que chegou no Brasil, lá em Salvador, na Bahia, em 1882, em 1982 já estava caminhando para o seu centenário. Então, no tema do grande centenário, das festividades em todo o país, era alcançando 1 milhão de crentes no Brasil todo. Então, a Igreja Batista estava caminhando para uma meta, para tentar atingir essa meta de 1 milhão de crentes no Brasil. E naquela época, em 1982, a Assembleia de Deus, somente a Assembleia de Deus, né? Para falar do povo pentecostal, somente a Assembleia de Deus, ela já possuía 1 milhão de crentes aqui na capital paulista. Aliás, ela tinha mais de 1 milhão de crentes já só em São Paulo. Então, isso falando só da Assembleia de Deus, né? Você imagina as outras denominações pentecostais, o grande avanço do Evangelho. Deixando de lado as observações sobre os problemas do pentecostalismo, que nós sabemos que muitas igrejas pentecostais ganham muitas almas, mas não preservam, elas não se mantêm. É muito grande o número de desviados, a igreja muitas vezes não cuida, falha no discipulado. Mas apesar disso, deixando somente isso de lado, que fica para uma outra observação, quando falamos sobre a história da igreja, esse detalhe deixando um pouco ele de lado, mas nós podemos, se nós formos centrar só na contribuição dos pentecostais ao evangelismo no Brasil, foi enorme. Se nós ainda estivéssemos esperando o pentecostalismo chegar no Brasil, chegou em 1910, 1911, se o pentecostalismo não tivesse chegado no Brasil ainda, nós teríamos realmente aqui um país esmagadoramente católico, né? Não haveria o grande número de igrejas evangélicas que há hoje no Brasil. Então essa grande explosão do evangelho, da pregação do evangelho, se deu graças à contribuição dos pentecostais, principalmente porque os reformados, eles têm uma visão eles têm aquela visão da predestinação, né? A maioria dos calvinistas e outras linhas da teologia reformada,
acredita não ser tão importante a pregação do evangelho, porque Deus já tem os seus escolhidos. Então, não que eles sejam contra a evangelização, mas a ênfase deles é mais no ensino para aqueles que já são escolhidos. Entendem eles que Deus já tem os seus determinados, não é? Os seus predestinados. E os pentecostais vieram de uma linha não calvinista, mas uma linha arminiana e até wesleyana, em que o ID é a grande missão do evangelho. E esse evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, do poder do Pentecostes, ele teve um alcance muito maior que as igrejas reformadas. Então, essa foi a grande contribuição de missões dos pentecostais. Foi no evangelho, na pregação do evangelho, na disseminação, na explosão do evangelho no Brasil. Então, eu encerro aqui com essas palavras, esse nosso comentário. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e boa aula.